Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês de um lugar bem informal, para uma conversa bem informal. E eu tô no parque. Gente, que delícia. Eu venho aqui e condivido com vocês as minhas reflexões, as minhas experiências e coisas que eu leio, que eu ouço, que eu estudo. Por que eu gosto de dizer isso? Porque eu fazendo isso, é, eu deixo claro qual é a minha intenção, né? Eu não tenho intenção de ensinar alguma coisa para vocês assim de um modo objetivo, como se eu fosse a dona da verdade, tá? Porque isso, eu acho que isso não existe. E pela minha experiência, isso não dá muito certo, né? Então eu acho que é sempre muito importante a gente deixar claro que são os pontos de vista, que são reflexões, é, que na nossa vida é tudo muito é tudo muito, como é que eu posso dizer, gente? Muda de forma, muda de sensação, muda de sentimento a todo instante. É dinâmica, a vida ela é dinâmica. Então, para muitas coisas não existe uma receita é, que é aquela, um modo que é aquele. Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro que eu condivido com vocês as minhas reflexões e, e se isso pode ajudar vocês, né? Então, esse é o meu intuito, porque às vezes a gente só precisa de uma conversinha com alguém, uma conversinha com um amigo e às vezes a gente não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Às vezes um vídeo no YouTube te ajuda muito. E eu faz anos que eu sigo o YouTube. Eu tenho criadores de conteúdo que são uma verdadeira inspiração para mim e foi até mesmo por esse motivo que eu decidi eu também dividir conteúdos. Teve situações na minha vida que eu levei também a sério demais alguns criadores de conteúdo, criando algum tipo de dificuldade para mim. Então é por isso que eu faço questão de dizer para vocês, né, que são reflexões, que são pontos de vista, que não existe uma receita fixa determinada para todos, né? Nós somos únicos, cada um é único, as nossas vidas elas são especiais, são únicas. É, não existe um protocolo para todos, né? Nós somos únicos, somos especiais, as nossas relações são especiais, existem similaridades, existem coisas que a gente pode usar os mesmos modos de fazer, os mesmos modos de comportamento, mas cada situação e cada pessoa é uma em si, né? E o que eu tenho aprendido e que é o que eu quero dividir com vocês? Eu tenho frisado muito na minha vida em viver bem e de cultivar a paz no meu coração, cultivar a serenidade. E esse tem sido o meu foco principal. E a vida, eu acho que é um constante buscar de equilíbrio. E eu tenho ensinado a vocês a fazer o Ho'oponopono, que é uma prática que fez muito bem na minha vida para eu conseguir mais equilíbrio, para eu conseguir a cura de crenças limitantes, para eu encontrar a paz que eu estava procurando tanto. E é uma prática que eu faço todos os dias e que me ajuda muito. Minha vida é perfeita, é maravilhosa, corre sempre tudo bem, mil maravilhas. Não, de vez em quando tem uns deslizes, uns escorregões que, por favor. Mas é ali que o Ho Oponopono vai ajudar a reentrar, a retomar o equilíbrio, a respirar fundo, a saber identificar uma situação, a saber identificar uma vibração, quando a gente está numa vibração que não é legal, você saber que você está
naquela vibração e que aquilo ali vai passar, né? E você ter um maior controle disso, no sentido assim, tô numa vibração ruim, ok, é uma vibração, é um momento, ela pode passar, vai depender de mim se eu vou, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, se eu vou cultivar ela e deixar ela tomar conta de mim, ou se eu vou respirar e ver se eu posso fazer alguma coisa para ajudar aquela sensação, aquele momento passar. Se eu puder fazer isso, beleza. Por exemplo, ó, aqui, olha, eu tô num parque lindo, maravilhoso. Essa semana eu vim, acho que 3 vezes, porque não tava fácil a coisa. E aí eu venho, fico aqui, né, com os meus pensamentos, né, a última vez foi assim um pouquinho delicado, complicado, porque eu estava muito brava com uma situação, então daí eu fiquei aqui, não tem como não passar. Não tem como não passar, porque você está rodeado de verde, você está rodeado pela natureza, esses passarinhos, eles estão cantando, é uma paz, é uma coisa que é a energia do lugar, né? Então não tem como não passar e isso vai te ajudar você a voltar naquele teu equilíbrio padrão, né? Daí quando você voltar no teu equilíbrio padrão, aí você vai retomar a tua vibração e daí os teus pensamentos, os teus raciocínios voltam a condizer com aquela vibração, né? Eu já comentei em alguns vídeos que a gente não tem controle de tudo, pelo menos é assim que eu vejo, essa é a percepção que eu tenho, né? A gente pode até saber que a gente é responsável por tudo na nossa vida, mas às vezes até a gente entender até a gente entender aquilo, a situação já foi, o ônibus já passou, né, aquela situação difícil já está criada, né? Então você vai entender depois que você poderia ter feito alguma coisa, né? Você vai entender depois que foi você que criou aquilo, né? Então a gente sabe disso conscientemente que você está criando, mas você não tem um domínio total. Pode ser que tenham pessoas que já tenham chegado a esses níveis, né, de ter um domínio total. Mas eu particularmente não cheguei nesse nível ainda, né? E porque é um dinamismo, é uma coisa que você faz com outras pessoas, é uma interação que você tem com outras pessoas e que vai gerando vai criando as nossas realidades, as nossas situações do dia a dia, né? Então, às vezes, assim, a gente passa por desafios que eles nos ajudam a crescer, porque daí é justamente a partir desses desafios que daí você vai refletir, você vai pensar o que você fez, o que a outra pessoa fez, o que você disse, o que a outra pessoa disse, o que você poderia ter feito diferente, né? E aí você vai crescendo e vai evoluindo e as próximas vezes você vai entendendo mais, né? Então eu vejo assim, mais do que a gente pensar assim que tem um controle de tudo, né? Então, às vezes você vai conversar com pessoas que elas não vão entender, ainda que você dê o melhor de você, as pessoas não vão entender, né? O que não significa que você não vai dar o melhor de você por causa disso, né? Porque você vai, obviamente, é aconselhável que a gente continue sempre dando o melhor da gente, até porque a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Às vezes você vai, tipo, dar o melhor de você, você vai usar o teu lado luz para se conectar com o lado luz da outra pessoa. Às vezes funciona, às vezes não funciona. A minha realidade é essa, tá? Conta aqui para mim nos comentários como é para você, se você quiser me contar. Faz muito tempo que eu estou nesse processo de despertar espiritual, de expansão da consciência, né? Então, eu observei que muitos dos inscritos no canal também seguem essa linha, né? Essa filosofia, se interessam por esse tipo de conhecimento.
Então, quem quiser dividir comigo como é que é a percepção da própria vida e a percepção da, 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 da- das nossas vidas, das questões em si, das questões do dia a dia, o despertar e tudo quanto, né? Bom, eu comecei toda essa conversa, né? Para dizer que hoje eu tô aqui nesse parque, então, né? Porque eu priorizo estar em paz, eu priorizo ter uma vida com mais qualidade. E, e às vezes uma vida com qualidade não é uma vida com mais dinheiro, né? Às vezes até a gente entender isso, demora um pouquinho. Eu observo às vezes as outras pessoas que elas correm muito, elas correm demais e com o objetivo de fazer dinheiro para o dinheiro poder é, proporcionar para o dinheiro poder financiar uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida serena. Porém, aquela corrida atrás do dinheiro toma um tempo que é precioso, que também é precioso, porque mais precioso que o dinheiro em si é o nosso tempo, né? Então, a coisa mais importante que a gente pode procurar nas nossas vidas é o equilíbrio. Essa semana eu vou fazer um vídeo falando especialmente sobre isso, tá? É, eu tive duas propostas de trabalho nos últimos dias, tá? Contrariando o que eu disse em alguns vídeos atrás, que o trabalho não bate na porta da gente se a gente não for procurar, né? Era um vídeo que eu falava, né? Fazer o Ho'oponopono para o trabalho. Claro, e dar-se da fare, né? Porque o trabalho não vem bater na porta. Então, eu não tô dizendo que não vão mais procurar trabalho, não vai mais mandar currículo, não é isso, né? Eu continuo dizendo a mesma coisa, faz o Ho'oponopono para si, faz o Ho'oponopono para o trabalho, abençoado, bem remunerado e, e cuida da vibração, né? E o que aconteceu? Então, o trabalho veio bater na minha porta bem duas vezes. E um deles é uma coisa é um projeto que eu estou desenvolvendo em parceria com uma outra pessoa. E o segundo, em vez, é um trabalho que eu fiz uma escolha, um trabalho muito interessante, mas eu fiz uma escolha, porque eu ia ter que fazer 8 horas por dia, daí depois tem mais o tempo que você gasta até você chegar no trabalho, a correria, o lugar onde eu ia trabalhar e tudo, etc e tal. E daí eu fiz uma escolha que era avaliando o que era mais importante para mim, se era ter aquele dinheiro ou se é ter mais tempo livre para que eu possa fazer as coisas que eu gosto e que eu quero, que eu acho mais importante para mim. Então eu observei isso, que tem uma corrida muito grande para se conseguir dinheiro para se ter uma boa vida, mas com as ideias um pouco equivocadas. Então a pessoa trabalha pra caramba para poder estar sempre de roupa nova, trabalha pra caramba para ter dinheiro para ir pro bar, trabalha pra caramba pra cuidar da saúde. Então falta um pouquinho assim de equilíbrio, né? Eu me lembro uma vez eu vi uma palestra de uma estudiosa que ela comentava, né? Então a gente está destruindo tudo. Era uma palestra sobre saúde, sobre alimentação, sobre a nossa interação do nosso corpo físico, nós seres humanos, com o ambiente, com a natureza e o quanto a gente é interligado, que aliás é um assunto muito interessante para um outro vídeo. Mas assim, o que ela comentou é que tipo assim, então as pessoas trabalham pra caramba, precisa
comprar tudo pronto, porque não tem mais tempo para você fazer uma comida saudável, porque você está trabalhando, então daí você vai lá e você compra produto já pronto, comida pronta, lasanha pronta, massa pronta, pizza pronta, e aquilo ali, que é uma coisa que é feita com conservantes, com problemas de agrotóxicos e um monte de coisa, e aquilo ali, daí ele vai te dar um problema de saúde. Mais tarde você vai ter que pensar em gastar dinheiro para curar aquele problema de saúde. Então existe um desequilíbrio muito grande nesse sentido. Né? E esse foi um exemplo, porque eu vejo esses desequilíbrios em muitas outras áreas da nossa vida. Então, gente, eu queria dividir essa reflexão com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido exprimir esse conceito em um modo claro. E façam bem as escolhas de vocês, vejam bem o que é mais importante para vocês. Às vezes a gente acha que é muito importante uma coisa e não é. A gente tem que saber para que a gente acha que é aquilo ali, entende? É por causa do dinheiro? É para se mostrar para outras pessoas? É para ter mais roupa? Será que eu preciso mesmo ter mais roupa? É para eu estar todo dia no bar? Por que eu quero? Ou todo final de semana? Aqui na Itália se usa muito ir para o bar para tomar aperitivo, né? Então, por que eu quero tanto ir pro bar, né? Por que eu preciso tanto? Daí você vai pro bar, você bebe, você gasta, você volta para casa, às vezes você volta para casa frustrado, né? Às vezes assim, você vai em giro, você vê, conversa um pouquinho, né, com as pessoas, você vê o quanto elas estão frustradas, o quanto elas estão naquela saída ali, querendo esquecer um pouquinho os problemas. Tá errado? Não tá errado. Não é que tá errado. Eu não venho aqui com o intuito de querer apontar se tá certo ou se tá errado, mas de dividir essa reflexão, né? Que a gente tem que realmente procurar um equilíbrio e avaliar o que é importante pra gente, para não ficar nessa corridinha tipo do hamster, né? Que fica, né, assim, né? Ou como o cachorro que fica atrás do próprio rabo, né? Bom, gente, era isso que eu queria dividir com vocês. E eu sei que tem gente que gosta do modo como eu falo, gosta. Obrigada, que bom. E tem quem acha que eu falo muito lentamente. Então, para aqueles que acham que eu falo lentamente, se tiver ainda aqui até agora, tem nas impostações do YouTube um modo que dá para você velocizar um pouquinho, agilizar um pouquinho. Gente, é isso. Então, um abraço, e eu vou fazer o vídeo para vocês sobre o trabalho e o Ho'oponopono e o trabalho, tá? Um abraço e até mais.